alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Temos aí nosso objeto de conhecimento, planejamento e produção de textos literários, jornalísticos, orais e multissemióticos, usos expressivos de recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Nosso detalhamento: planejamento, elaboração, revisão, edição, escrita e reescrita de textos literários e jornalísticos orais, considerando o contexto em que foram produzidos, a forma de composição e o estilo, a clareza, a coesão, a variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala e à cinésica. Então, gente, vamos à nossa aula. Então, gente, há algumas imagens aqui. Eu quero que vocês pensem especificamente se as palavras que eu vou dizer têm acento gráfico, o acento lá em cima da palavra, não é aquele sinal escrito e ele fica em cima da palavra. Quando eu falo, por exemplo, lâmpada, será que a palavra apresenta acento gráfico? Será que ela tem acento gráfico? Pensa aí um pouquinho. Do outro lado ali nós temos as verduras, não é? Se eu falo verduras, será que a palavra apresenta acento gráfico? Será que eu coloco algum acento aí? E depois nós temos corrida, não é? Eu posso pensar também no verbo correr. Será que essas palavras, as duas últimas de que falei, apresentam acento gráfico? Será que elas vão ter acento gráfico? E a última pergunta que eu faço, será que a gente coloca o acento gráfico de qualquer maneira? Ah, vou colocar aqui porque veio à minha mente uma luz divina e eu vou colocar o acento gráfico. Será que é assim que funciona? Pois bem, não é assim que funciona. Existem regras específicas para que as palavras tenham ou não acento gráfico. Então, se eu pensar na lâmpada, a lâmpada tem acento gráfico porque ela segue uma regra. Toda paroxítona é acentuada graficamente, não é? Então, se eu pensar lâmpada, de fato, lã é a proparoxítona, é a primeira sílaba forte, então recebe acento. E especificamente o circunflexo, ou como vocês chamam de chapeuzinho, porque o som é fechado. A gente vai entender isso daqui a pouco. Verduras não apresenta acento, bem como correr, bem como corrida, porque não entram nas regras que, de fato, vão apresentar ali, vão exigir o acento gráfico, tá bom? Já que estamos falando de acentuação gráfica, eu quero que vocês acompanhem o conceito comigo, não é? A acentuação gráfica trata da correta colocação de sinais gráficos nas palavras. Por isso que eu perguntei a vocês, será que a gente coloca de qualquer maneira o acento gráfico? Não, existem regras para que eu coloque ali o acento gráfico. Eu não vou seguir as vozes da minha cabeça, tá? Não é assim que acontece. Ah, eu senti aqui que eu vou colocar o acento gráfico porque eu senti. Não, a gente tem regras específicas, tá bom? Vamos pensar aqui, ó, sofá. Se eu falo sofá, a última sílaba é a forte, é uma oxítona, certo? Então, quando eu tenho a última sílaba forte, eu chamo de oxítona, sofá. E a regra diz, toda oxítona terminada em A recebe acento gráfico, ok? Então, por isso que há um acento aí. E é o acento agudo, o risco, né? Como as pessoas dizem, porque o som é aberto, você não fala sofá, você não fala para dentro, você fala para fora, não é sofá, é o timbre aberto, é o som aberto. E a mesma situação acontece em pé, você joga esse som para fora, ele sai, pé, você não fala pé, para dentro, ok? Então, nós temos aí a outra regra que é todo monossílabo tônico recebe, no caso terminado em E, recebe acento gráfico. Monossílabo significa uma sílaba apenas. É tônico porque quando eu falo pé, você automaticamente já tem um significado para a palavra. E aí vai receber acento gráfico quando termina em E, beleza? É isso. Veja aí que eu não tirei regras da minha cabeça, eu não segui as vozes da minha cabeça. Eu segui as regras que estão prescritas na gramática normativa.
Já adianto que, de fato, as pessoas dizem, é difícil aprender português porque são muitas regras. De fato, são muitas regras, mas se você estudar, tirar um tempinho ali para todo dia, por exemplo, revisar as regras, automaticamente elas vão se fixando na cabeça de vocês. Por incrível que pareça, eu falo porque eu faço isso todo dia. Então, o que eu falo aqui parece que, professora, são anos, realmente são anos estudando, mas é porque todo dia eu tiro um tempinho para, entre aspas, decorar essas regras, porque já não são mais decorebas, elas já fazem parte da minha corrente sanguínea, entendeu? Vamos continuar aí. Nós agora temos a diferença entre o acento gráfico e o acento tônico. Por incrível que pareça, nós temos 2 acentos. Só que um vai aparecer na escrita e o outro não vai aparecer na escrita. Eita, confundiu tudo. Vamos entender o conceito e depois nós vamos entender por meio dos exemplos, tá bom? O primeiro, que é o acento gráfico, só pertence à escrita. Guarda esta informação no teu coração, para não pecar contra a gramática normativa, ok? O primeiro acento só aparece na escrita, só pertence à escrita. E tem regras para ser utilizado. Então, eu só vou colocar o sinal gráfico em cima da palavra se a regra realmente estabelecer que ali existe um acento para ser colocado, tá bom? O segundo, que é o acento tônico, marca a tonicidade, a força com que se pronuncia uma sílaba tônica. Quando eu falo a sílaba, sempre vai ter uma sílaba mais forte. Essa sílaba forte, automaticamente, ela já tem um acento tônico, porque ela já representa a sílaba mais forte. Então, o acento tônico vai indicar qual é a sílaba mais forte. Claro, se essa tonicidade, tiver uma regra ali, aí, além do acento tônico, ela vai receber o acento gráfico. A gente vai entender isso melhor agora com o próximo. Olha aí. Logo está ligado a pronúncia e a fala. Vamos entender isso. Quando eu falo a palavra parede, qual é, eu pergunto para você, qual é a sílaba mais forte? Pensa aí. Parede. Com certeza você vai dizer o re. Veja que o re é a sílaba forte. Então, essa palavra apresenta acento tônico, porque está indicando aí que é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. E as outras duas, o pá e o d, são chamadas de átonas, certo? E aí, apresenta o acento tônico. Ele não aparece na escrita, mas na minha pronúncia ele aparece. Parede, ok? Agora, veja a segunda palavra. Sofá. Sofá. Quem é a mais forte? Você vai dizer com certeza que é o fá, beleza? E aí o que acontece? Esta palavra tem acento tônico, o fá é a sílaba tônica, o fá é o forte, então existe o acento tônico aí, mas não só o acento tônico, existe também um acento gráfico. Por quê? Porque a regra diz, quando a oxítona termina em A, vai receber o acento gráfico. No caso, como o som é aberto, eu falei isso no início da aula, não é? A gente vai usar o acento agudo. E, professora, por que parede não tem acento gráfico? Porque ela não segue as regras lá da acentuação gráfica. É uma paroxítona, parede, é a penúltima sílaba forte, só que termina em E. E aí a gramática diz que quando termina em E, não recebe acento gráfico, não segue as regras lá das paroxítonas. Beleza? Deu para entender a diferença? Espero que sim. Vamos continuar. Quais são os acentos gráficos na língua portuguesa? Nós só temos 3 acentos gráficos, tá bom? O primeiro se chama grave, o segundo se chama agudo e o terceiro se chama circunflexo. Vamos entender a diferença. O grave é para indicar o processo de crase. Eu acho que vocês já ouviram falar desse conceito aí, que é quando existe a união de 2 As, né? A com A, processo de crase. Então, eu vou representar aí com acento grave. Ele vai indicar, por exemplo, a diferença de As. Quando eu tenho o A sem o acento grave, ele pode ser um artigo, por exemplo. Mas quando eu tenho esse acento em cima do A, quer dizer que é a união do artigo com a preposição a, por exemplo.
dois As estão se juntando. Então, quando eu não tenho acento, é uma coisa, e quando eu tenho o acento, é outra coisa. Por isso que eu uso o acento grave. Embora na pronúncia isso não faça diferença, a gente fala A mesmo, ok? O acento agudo, como eu havia falado no início da aula, indica que o som é para fora, é aberto, timbre aberto, como diz aí a gramática. Então, se eu falo sofá, ó, a minha voz ecoa, né? Sai para fora. Vou fazer um pleonasmo. Sair para fora é um pleonasmo, tá, gente? Porque se você sai, com certeza é para onde? Para fora. Então, por isso que eu estou falando que eu estou usando um pleonasmo, tá? E aí, quando eu falo sofá, esse som sai. É um som aberto, você não fala sofá para dentro. É diferente do acento circunflexo, porque você fecha o som. Quando você fala a palavra você, esse C é fechado, você fala como se fosse para dentro. Você. Então, eu uso o circunflexo para indicar isso, tá bom? Você não fala com certeza você. Você não fala com o som aberto, você fala com o som fechado. Então, circunflexo, beleza? Vamos continuar. Por incrível que pareça, tio não é acento gráfico, tá bom? Tio é só uma indicação na escrita de que o som é nasal. O que isso significa? Que você vai pronunciar, a palavra vai sair pela sua boca, mas não apenas isso, vai sair também, entre aspas, pelo seu nariz. Quando você fala, por exemplo, mão, pode fazer o teste aí. Se você tocar aqui no seu nariz, calma, que eu não vou tirar a meleca, é só para colocar aqui. Você vai sentir esse ar saindo aqui pelas narinas, né? Então, nós temos um som nasal, ele sai tanto pela boca quanto pela narina. Ok? Então, o tio serve para indicar isso. Tio não é acento gráfico porque ele não marca a sílaba tônica. É diferentemente do órfão, por exemplo, da palavra órfão. Perceba que quando eu digo órfão, eu tenho um som aberto, órfão, e um som nasal, né? Eu uso aí as narinas também para trabalhar em favor desse som. Agora, perceba, temos dois acentos aí? Óbvio que não. O tio apenas marca que o som é nasal e o agudo é que indica que a sílaba tônica é o O, né? Você fala órfão. Pode perceber que a sílaba tônica é o O, ok? E aí, a regra é toda paroxítona terminada em ditongo, aí no caso, recebe acento gráfico, tá bom? É isso. Então, repetindo, tio não é acento. Já que estamos falando de regras de acentuação gráfica, a gente vai começar agora uma série de regras. Segura aí firme, porque a gente vai começar a entender algumas regras que são até particulares. Acompanhe a primeira comigo. Então, vamos falar do acento diferencial. Olha o que diz. Os acentos diferenciais servem para marcar algumas distinções, ou seja, algumas diferenças de classe gramatical, pronúncia e ou sentido entre algumas palavras. Inclusive, eles só permanecem em algumas palavras e eu vou falar delas agora. Nós temos a primeira. Ela pode e depois nós temos ela pôde. Perceba que neste caso eu não uso o acento diferencial, mas neste caso aqui eu uso o acento diferencial. Por quê? Quando eu falo pode, é presente, é o verbo poder agora, só que no presente. E quando eu falo ela pôde, também é o verbo poder, só que o verbo poder no passado, ela pôde estudar, por exemplo. Então, eu uso o acento diferencial justamente para fazer o que, meu povo? A diferença entre o presente e o passado. Uma coisa é pode, outra coisa é pôde, beleza? Continuando, vamos por aqui e vamos pôr o livro aqui, ó. Existe diferença. Uma coisa é sem acento, outra coisa é com acento. Quando eu uso sem acento, é apenas a preposição. Preposição. Já mudou a classe, ó. A classe gramatical vai mudar. Então, quer dizer que você vai passar por meio de alguma coisa aqui no sentido da frase. Você vai meio que atravessar, não é? Vai passar por dentro, entre aspas. Então, neste primeiro caso, eu tenho uma preposição. No outro caso, vamos pôr o livro aqui, já é o verbo pôr mesmo, de colocar.
creio que no português brasileiro, a gente usa mais colocar do que pôr, né? Algumas regiões, é o caso da região norte, sobretudo o estado do Amazonas, coloca bem assim, vamos botar, né? Não sei de onde que tiraram esse verbo, mas ele existe, vamos botar o livro aqui. Mas veja que aqui, no primeiro caso, vamos pôr, aqui é preposição, esse pôr, e no segundo caso, ele é um verbo, o verbo pôr, que significa aí colocar ou botar, como dizem, beleza? Vamos continuar. Ela vem de Manaus, elas vêm de Manaus. Perceba que neste primeiro caso, o verbo vir, ok, de vem cá, ele está fazendo referência ao singular. Então, é sem acento. E quando ele faz referência ao plural, é com acento. Os dois estão no presente, quer dizer que o verbo aí está no presente, só que quando eu falo do singular, é sem acento, e quando eu falo do plural, é com acento, beleza? O meu pai mantém a casa, os meus pais, mantêm a casa. Veja que existe diferença aqui no acento, não é? Eu vou já explicar a regra, mas eu quero que primeiro vocês entendam. Quando eu faço referência ao singular, é com acento agudo. E quando eu faço referência ao plural, é acento circunflexo. Mas, professora, qual é a regra aí? Qual é a situação? Os verbos derivados de ter e os verbos derivados de vir, ok? Eles vão ficar com acento agudo quando estiverem fazendo referência ao singular, e acento circunflexo quando fizerem referência ao plural. No caso, manter é derivado do verbo ter, beleza? Então, essa é a regra. Inclusive, antes de eu avançar, essa regra aqui, ó, do singular e do plural, serve também para o verbo ter, tá? Então, se eu colocar ela tem, é sem acento. E elas têm é com acento. Por incrível que pareça, existe essa regra aí. Agora, quando a gente fala dos verbos derivados do vir e do ter, aí eles vão seguir esta regra aqui especificamente que eu estou marcando. Espero que eu não tenha feito confusão aí com vocês, tá bom? Vamos continuar. Minha mãe intervém em todas as decisões, os meus pais intervêm nas minhas decisões. Perceba que aqui, ó, eu estou seguindo a regra que eu acabei de falar. Fiz referência ao singular, é acento agudo. Usei o acento circunflexo, é plural. No caso, intervir é derivado do verbo vir, ok? Então, se segue a regra, a gente faz o que está sendo mostrado aí. Agudo ou circunflexo. Vamos continuar. Ok. Agora, eu quero que vocês, antes de nós entendermos a regra, eu quero que vocês entendam a situação do trema, né? Tem uma fofoca para contar para vocês, ok? E a fofoca é a seguinte, não é? O que acontece? O trema foi abolido com o acordo ortográfico, que começou lá em 1900 e bolinha, e aí ele só foi, de fato, colocado em prática em 2009, né? Quando os países falantes de português decidiram adquirir, de fato, o acordo ortográfico. E aí, o que acontece? As regras que existiam pararam de existir, tudo foi mudado na língua. Tanto que, com certeza, você deve ouvir falar hoje, meu Deus, mas por que o português mudou de novo, com esse monte de regra aí que eu nem sabia? Entende? Foi justamente devido ao acordo ortográfico, porque os países falantes de português precisavam unificar a escrita. Portugal fazia de uma forma, o Brasil fazia de outra, não sei quem fazia de outra, e vamos acabar com isso e todo mundo vai se juntar e escrever a mesma coisa. O que acontece? Na época, lá em 1945, antes de o acordo começar de fato a vigorar, o país chamado Portugal não usava mais o trema. E o Brasil utilizava o trema. Aí Portugal falou assim, não, vamos acabar com esse negócio. Agora todo mundo vai deixar de usar o trema. O trema servia para que a palavra fosse com este som. Por exemplo, linguiça, esse U fosse pronunciado. Então, em vez de falar linguiça, você fala lingui, sai esse gui.
E aí eu utilizava o trema para isso, só que hoje a gente não utiliza mais o trema. Ele só vai entrar nas regras que vão aparecer agora para vocês, tá bom? Vamos voltar à cartela e olha o que está dizendo. Foi abolido conforme a nova ortografia. Conserva-se na nova ortografia apenas o quê? Nas palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros. O que isso significa? É que se a palavra estrangeira, como está aqui, vier com trema, vai continuar no português com trema. Beleza? Então é isso que está falando. O trema só vai permanecer se a palavra estrangeira já vier com o trema, ok? No caso, nós temos duas palavras que são de origem alemã. E aí o que acontece? Por incrível que pareça, o trema tem as suas funcionalidades dentro do alemão, ok? Eles servem para indicar que o som é como se esse Uber fosse mais com um som de E, né? Eu não sei falar alemão, tá, gente? Mas eu estou explicando por que lá no alemão se usa o trema. E aí tem essa pronúncia, esse U não vai ser U, como a gente fala aqui, Ubner ou Mulleriano, não é assim que sai, é um outro som, é como se o som fosse um E. E aí o alemão utiliza o trema para indicar esse som, tá bom? Inclusive, Ubner significa, eu estou falando bem aportuguesada aqui, né? Significa aí empresa, e se eu não me engano, existe uma empresa chamada Ubner, né? De automóvel aqui no Brasil, de origem alemã, inclusive. E Mulleriano foi aí, se eu não me engano, um cientista que tratou da questão dos hormônios femininos, não é? Depois vocês podem fazer a pesquisa e comprovar o que eu estou falando, tá bom? Então, só para nós entendermos o uso do trema hoje em dia. Vamos continuar aí com a nossa próxima regra, vejam aí. Algumas paroxítonas perderam o acento gráfico. Paroxítona é o quê? É quando a penúltima sílaba é a forte, ok? Então, se eu falo aqui, ó, vou separar a palavra feiura. Veja que o U é forte, então é uma paroxítona, beleza? E aí o que acontece? Esse U vem depois de um ditongo, né? Ditongo é quando eu tenho o encontro de uma semivogal e de uma vogal. O que acontece com a nova ortografia, com o novo acordo ortográfico? Quando eu tenho um U, guarda essa palavra, quando eu tenho o U depois de um ditongo, e esse U está na paroxítona, ele não tem mais acento gráfico. Antigamente, eu vou apagar aqui, se escrevia assim, ó, feiura, com acento gráfico. Hoje em dia não tem mais, a regra caiu. Essa mesma regra vale para bocaiúva, ok? Se eu não me engano, bocaiúva é uma árvore, algo nesse sentido. Depois vocês podem fazer a pesquisa. Eu não sou um dicionário ambulante, não é, meu povo? E aí vocês podem fazer a pesquisa. Então tem assim, ó. Bocaiúva. Nós temos o U outra vez, né, na paroxítona, penúltima sílaba forte, e antes nós temos um ditongo. Então, antigamente se escrevia assim, com esse acento. Hoje não mais, tá bom, gente? Essa é a regra depois do novo acordo ortográfico. Vamos continuar com a próxima regra. Nas oxítonas, o I e o U são acentuados normalmente. Ainda há pouco nós falamos de paroxítona, certo? Agora estamos falando de oxítona, ou seja, é a última sílaba forte. Vamos fazer a separação de pi, ao, i. Veja que o I está na oxítona, é a última sílaba forte. Então, ele continua com acento, mas se ele estivesse bem aqui, ó, na paroxítona, ele não receberia mais acento, tá bom? Piauí é um estado brasileiro. Vamos agora separar essa palavra, que até hoje eu tenho dificuldade de falar, que é tuiú, né? Um negócio estranho aí. Vamos separar aqui. Opa, deixa eu reescrever a palavra. Tui, ui, u. Se eu não me engano, é uma ave de grande porte, tá bom? Vou falar devagar, que é para eu tentar pronunciar corretamente, tá? Tui, ui, u. É assim que a gente fala. E aí, o que acontece? Nós temos aqui o U forte, está na posição oxítona, certo? Então, ele continua recebendo o acento gráfico. Mas se ele estivesse bem aqui, ele não receberia mais o acento gráfico, tá bom? Conforme a regra anterior que nós vimos. Vamos continuar.
com a próxima regra. Todavia, se o ditongo for crescente, o acento é utilizado. Eita, professora, começou a confundir tudo. Vamos entender aqui, gente. Eu vou escrever a palavra. Se bem, vamos fazer logo na própria palavra. Olha só, Guaíba. Veja que logo em Guá, eu tenho um ditongo, porque eu tenho encontro de uma semi e de uma vogal. É como se eu falasse assim, ó. Vou escrever aqui, ó. Guaíba. Ok? Perceba que eu tenho um ditongo crescente. O que isso significa? Eu começo com um som fraco e depois eu vou para um som forte. Guá. Então, esse U é mais fraco e o A é mais forte. Então, de fato, eu tenho um ditongo que cresce, ditongo crescente. O que acontece? Se esse I aqui na paroxítona vier depois desse ditongo crescente, ele vai ser acentuado normalmente, tá bom? Essa é a regra. Vamos continuar. Agora, os hiatos. O que significa hiatos? Separação das vogais, não é? Os hiatos se separam na separação silábica. Então, esse O se separa, esse E se separa, esse I se separa. Então, quando eu repito E, O, ou, I, o que acontece? Eles não recebem mais acento gráfico. Antigamente, recebia. Hoje, não mais. Então, eu não falo mais, por exemplo, voo com acento. É voo sem acento. Eu não utilizo mais leem desta forma. É tudo sem acento e também não vou utilizar assim, nem assim, nada disso. Todos eles, hoje em dia, são sem acento gráfico, tá bom? Vamos continuar. Nós temos aí os hiatos seguidos de NH. Então, se eu fizer a separação silábica tanto de rainha quanto de campainha, eu vou ter isto aqui, ó, né? Então, perceba que aqui as vogais se separam, hiato. Então, quando eu tenho um I que vem antes de um NH, mesmo ele estando sozinho, ele não recebe acento gráfico. Ninguém escreve rainha assim, tá bom? Então, é sem acento gráfico. Vamos continuar. Em verbos seguidos de pronomes oblíquos, átonos, as regras de acentuação gráfica permanecem. O que são pronomes oblíquos? São pronomes, ó, como estes, que servem para substituir um substantivo. Então, eu vou tratar o, sei lá, aluno bem. Tratar aluno. Veja que, para eu não utilizar o substantivo, eu posso utilizar o pronome oblíquo. O pronome oblíquo serve para substituir o termo aluno e ele completa o verbo, tá bom? Eu vou tratar alguém. Então, quando eu tenho esses verbos que têm pronomes oblíquos, eles terminam em A ou em I, eles recebem acento gráfico, tá bom? Então, eu escrevo tratá-lo com acento, bem como atribuí-lo com acento. Vamos continuar. Casos que merecem atenção. Quando uma palavra acentuada recebe o sufixo mente ou o sufixo diminutivo, o acento gráfico deixa de existir. Então, a palavra econômica tem acento. Mas aqui eu usei economicamente, eu acrescentei o sufixo mente. Por favor, não vai me colocar o acento. Pelo amor de Deus, não me faz essa vergonha mais, tá bom? Depois você não pode dizer, a professora não me ensinou, eu estou ensinando. E herói, ó, a palavra de origem tem acento, e depois eu coloquei o diminutivo, heróizinho. Ele não vem com acento, tá bom? O diminutivo aí, quando acrescentado, não apresenta acento à palavra, beleza? Então, fiquem atentos a essa regra. Vamos continuar. Não se acentam os afixos terminados em R ou I, como hiper ou mini. Então, essas palavras que são afixos, por exemplo, hipermercado, ok? Isso é um afixo. Por quê? Qual é a palavra? Mercado. E qual é o prefixo que se juntou à palavra mercado? Hiper. Então, quando eu tenho um prefixo, eu também tenho um afixo. O afixo é um termo que se junta à palavra principal. Quando eu tenho esse afixo hiper ou mini, eles não recebem acento gráfico. Eu escrevo tudo sem acento gráfico, tá bom? Vamos continuar. E nós temos a última regra aí, que são as
proparoxítonas aparentes. O que isso quer dizer? É que quando eu tenho essas terminações aqui nas palavras, ó, eu posso pronunciá-las tanto como paroxítonas como proparoxítonas, por isso que elas são chamadas de aparentes, ok? E aí o que acontece? Eu posso classificar álea, náusea, etéreo, nível, enciclopédia, glória, barbárie, série, nírio e prélio, tanto como paroxítona, porque terminam aí em ditongo, não é? Como proparoxítona, beleza? E aí, o que acontece diante dessa situação? Sempre prefira que, nesta regra especificamente, você utilize as palavras como paroxítonas, tá bom? E não como proparoxítonas, embora elas possam ser classificadas assim, mas na hora da prova a gente classifica como paroxítona, beleza? É isso, eu sei que foi muita informação, muita regra, mas eu fico por aqui e eu espero que eu tenha ajudado você.